Seja bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se, deixe seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Hoje são dia 13 de julho, leitura da Bíblia, primeiro livro das Crônicas, capítulo 15 e 16, livro de Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 32, livro dos Salmos, capítulo 10, versículo 1 ao 15, Provérbios, capítulo 19, versículos 6 e 7. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15. Os levitas designados para levarem a arca. Fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e seus irmãos, 112. Chamou Davi os sacerdotes, Zadok e Abiatar, e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhe disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos vós e todos os irmãos vossos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos for ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado segundo a palavra do Senhor. Designados músicos para o templo. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes e harpas, símbolos, se fizesse ouvir e levantasse a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas Remã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías, e com eles seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bene, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Mazéias, Matatias, Matitias, Elifeleu e Miqunés, e os porteiros Obed-edom e Jeiel. Assim os cantores Emã, Asaf, Etã se fizeram ouvir com símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Mazéias e Benaia, com alaúdes em voz de soprano. Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azarias com harpas em voz de baixo para conduzir o canto. Quenanias, chefe dos levitas, músicos, tinha o encargo de dirigir o canto porque era perito nisso. Berequias e Elcana eram porteiros da arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia, Eliezer, os sacerdotes tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. A arca levada para Jerusalém. Foram Davi, os anciãos de Israel e os capitães de milhares para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. Tendo Davi ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, oferecerem sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores e Quenaías, chefe,
dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Mical despreza a Davi. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração. Capítulo 16. Ofertas de sacrifícios. Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armaram Davi. E trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, e louvar e exaltar o Senhor Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel com alaúdes, e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jeiel e Jaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança do Senhor. Salmo de Davi em ações de graças. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocar o seu nome, fazer conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos seus juízos, de seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou por 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez com Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-vos-ei a terra de Canaã como quião da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a sua terra. Exulte. Diga-se entre as nações: Reina o Senhor. Ruge o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei: Salvai-nos, ó Deus da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graça ao teu santo nome, e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel,
desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse, Amém, e louvou ao Senhor. Outros dispositivos para o culto. Então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor a Asaf e a seus irmãos para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia. Também deixou Obed-edom com seus irmãos em número de 68, a Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osa, para serem porteiros. E deixou a Zadok, o sacerdote, e aos sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, no lugar alto de Gibeão, para oferecer continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, pela manhã e à tarde, e isto segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor ordenara a Israel. E com eles deixou a Emã e a Jedutum e os mais escolhidos, que foram nominalmente designados para louvar o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com eles, pois, estavam Enã e Jedutum, que faziam ressoar trombetas e símbolos, e instrumentos de música de Deus. Os filhos de Jedutum eram porteiros. Então se retirou todo o povo, cada um para sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, versículo 18, ao 32. A idolatria e a depravação dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Entrega os gentios a reprováveis sentimentos. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Livro dos Salmos, capítulo 10, versículo 1 ao 15. A derrubada dos ímpios. Porque, Senhor, te conservas longe e te escondes na hora da tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre. Seja presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria na cobiça da sua alma.
O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza, pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucidos inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o na sua rede, o enleia. Abaixa-se, rasteja. Em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão. Não te esqueças dos pobres. Por que razão desprezas o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. Provérbios capítulo 19, versículos 6 e 7. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança.